Olá, audiência! Tu que está me escutando nesse momento, pode chegar que o Vem de Onde está no ar. Esse podcast é sobre migrações brasileiras, trocas culturais e tudo mais que os nossos convidados têm na bagagem. Tamires Costa, essa que vos fala, conversa com pessoas de várias partes do Brasil e que moram longe dos seus locais de origem. No episódio de hoje, conversamos com um artista de várias linguagens, em especial fotografia e arte digital. Ele já expôs em São Paulo, Salvador, Rio Grande do Sul e principalmente Rio de Janeiro, cidade onde vive há 10 anos. Do norte do Brasil para as vernissagens nacionais, ele é exemplo vivo do quanto a cultura e o trabalho artístico se retroalimentam. Audiência, hoje conversamos com PV Dias. Me conta, PV, vem de onde? Olá, oi Tamires, tudo bom? Sou um artista paraense, vim de Belém. Atualmente vivo no Rio de Janeiro, onde eu trabalho, onde tenho meu ateliê, meu espaço, há 10 anos já. Eu sou de uma família de muitas pessoas de vários lugares, de várias migrações internas do nosso país. Minha mãe é carioca, meu pai é paraense. E morei em Belém até meus 22 anos, onde fiz faculdade, onde, enfim, trabalhei, fiz meus amigos, grande parte deles. E agora esse outro terço da minha vida, um terço da minha vida, eu tenho 32, eu já estou no Rio de Janeiro. Então, assim, vários momentos tentando entender de onde eu era exatamente. Minha mãe é carioca, mas o pai dela é gaúcho. Meu pai é paraense, do Baixo de Garapé-Miri. E o pai dele era cametaense, então do Baixo Tocantins, na região do Pará, ali no meio do Pará. Então nós somos muitas coisas, assim. Atualmente eu estou, no Rio de Janeiro, mas não sei onde eu posso estar daqui a algum tempo também. Está cidadão carioca. Eu sou meio carioca, assim, né? Carioca. Então, pro carioca, o meu sotaque nunca vai ser carioca, e pro paraense eu tô meio cariocado, assim. Mas eu acho que essas contradições mesmo, e coisas assim que acabam acontecendo. Entendi. Na verdade, eu falei que eu sou daqui, mas também sou de lá, mas na verdade pode ser também eu sou de lá, mas também sou daqui, né? 10 anos já não tem como dizer que tu não é daí, né? Sim. Assim como eu, também sou paraense, de Belém do Pará. Tu é de Belém capital? Eu sou de Belém capital, mas morei minha vida inteira em Ananindeua. Para quem não conhece, Ananindeua fica parte ali da região aos arredores de Belém, uma cidade colada, onde muitas pessoas vão geralmente trabalhar em Belém e voltam para Ananindeua no final do dia. Então eu fiz grande parte da minha vida esse processo. Eu morava em Ananindeua, morei parte da minha vida em Ananindeua, e na Mário Covas, numa rodovia lá, e ia estudar ou ia trabalhar em Belém e voltava para Ananindeua. Mas eu sou nascido em Belém mesmo. Entendi. Eu sou nascida em Belém, morava em Belém mesmo, mas minha mãe foi professora em Ananindeua, da rede municipal de Ananindeua, então ela fazia o contrário de ti. Ela saía de Belém e ia para Ananindeua todo dia. Para ela já era do lado, era um pulo, né? Assim como a galera que mora em Ananindeua, né? É um pulo e tá em Belém também. Esse processo é mais complicado, talvez, para quem seja de Belém, mora em Belém, aí acha Ananindeua longe. Eu lembro quando eu peguei meu primeiro trabalho, assim, numa agência de publicidade mais próxima de Ananindeua. E para mim era muito legal, porque era uma agência mais perto. E conversando depois no futuro, assim, um tempo desses, uma amiga também de Belém, que sempre morou em Belém, no centrão de Belém, assim, e que trabalhou nessa mesma agência, ela falou para mim, nossa, era o pior lugar que eu trabalhei porque era muito longe da onde eu morava. E eu falava assim, gente, para mim é totalmente o avesso, enfim, o inverso, né, por conta disso, né, porque fazia parte disso. Então, é muito louco, assim, Belém tem essas dinâmicas que principalmente de transporte, com muito agarrafamento, com uma série de coisas, mas para quem mora muito no centro de Belém, me parece, eu tenho uma impressão que não gosta muito de sair. Talvez isso se repita também em outras cidades do Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mimetizam esse comportamento também. Também acho. Quem está mais no centro da cidade, né? Enfim, sempre acha qualquer lugar que não seja o centro, ou um pouquinho mais afastado, super longe. A minha dinâmica em Belém passa também numa dinâmica que minha família morou uma época ali na Augusto Montenegro, que é uma região dentro de Belém, mas ainda assim longe do centro. Depois nós fomos para Ananindeua morar, eu criança ainda, e grande parte dos passeios, né, sempre foram no centro de Belém ou pro interior, onde minha avó morava, que era em Garapé-Miri. A gente costumava ir pro interior ou costumava ir para Praça da República. Depois de um tempo a gente começou a visitar mais lugares mais afastados, que pra gente eram perto, mas os outros eram afastados, como Coraci, Praça da Bíblia, outros lugares ali na Cidade Nova. A Ananindeua foi criando um corpo muito legal, assim, no sentido de coisas para fazer. Os primeiros empregos que eu consegui também foram em Belém, né? No caso, eu tinha que sair de Ananindeua, me deslocar até Belém no começo do dia e voltar para Ananindeua no final do dia. Geralmente é um deslocamento muito maçante, um deslocamento que é muito chato de se fazer, né? Porque
A gente, ainda hoje, eu acho que carece de transporte público legal, assim, então É um a gente deslocamento quer... super próximo, né? Mas o trânsito massacra. Os ônibus são muito bravos, assim. Eu fazia isso todo dia, né? Então me acostumei com essa ideia. Eu saía, quando eu saía, durante muito tempo, eu saía também para Belém, né? Com meus amigos ali na cena ali em Belém, ia pro show em Belém. No final, um pouco mais, cerca de 2015, 2014, eu estava já quase vindo para cá pro Rio de Janeiro. Eu chego aqui no Rio de Janeiro em 2016. Eu comecei a me dar um pouco de revolta, assim, então eu começava a chamar as pessoas para fazer passeios mais para onde eu morava, né? Para perto de Ananindeua, a gente fazia mais passeios ali para perto da Cidade Nova. Eu queria Na trazer um Praça pouco da mais meus amigos Bíblia. da Bíblia, a famosa Bible Square, né? Praça da Bíblia, uma coisa. Então eu acho que eu comecei a fazer mais esse movimento de ir para trás, assim, ó, tipo, né? Eu tenho uma irmã que ela é nascida também em Belém, é, ela mora na Ananindeua até hoje, ela gosta muito de fazer coisas por Ananindeua. Então eu acho que eu comecei a ir um pouco mais para cá, no caso, né, para distanciar um pouco do centro de Belém, mas ainda assim os empregos, todas essas dinâmicas assim sempre tiveram atrelados a essa cidade, essa capital, né? Mas no caso, essa dinâmica de estar mais em Ananindeua e chamar as pessoas mais para Ananindeua do que ir para o centro de Belém, começou a acontecer mais próximo de tu sair de Belém? Exatamente, mais próximo. Eu acho que eu não sei nem se eu estava pensando em sair de Belém ainda, mas era uma coisa que estava ali em voga, assim, dentro do meu pensamento, e eu acho que eu comecei a refletir um pouco mais sobre isso enfim, notar e tentar ver como é que funcionava essa dinâmica também. Hoje em dia, quando eu vou em Belém, é um pouco mais difícil, dependendo do que eu vou fazer, aí eu tento fazer um pouco mais em Belém mesmo, porque, enfim, já vou muito pouco, eu estou um pouco tempo lá. Se eu tivesse em Belém, eu dava uma Entendi. militada maior. Me conta como foi esse processo, foi essa decisão de sair de Belém? Minha mãe morava já no Rio de Janeiro, ela se separou do meu pai e veio morar pro Rio de Janeiro. Ela me convidava sempre, meu filho, vem morar pra cá, não sei o que e tal. Só que por uma série de questões eu não queria, eu tinha muitos amigos, aquela coisa, meu Deus, meus amigos são tudo pra minha vida, né? A gente vai ficar sempre, nós vamos ficar colados e tal. Mas é isso, né? A gente precisa fazer um corre. E na verdade, eu cheguei pra ir pro Rio de Janeiro no adolescente. Eu cheguei a vir pra cá no meu primeiro ano do ensino médio. Mas eu não me acostumei muito. Então, eu fiquei aqui 7 meses, 8 meses, assim. Aí, assim, novamente, eu cheguei aqui, tudo de melhor aconteceu em Belém, né? Tudo, a melhor banda do mundo ia tocar em Belém. Casal de amigos que se gostavam começaram a namorar. Sabe, várias coisas legais aconteciam, interessantes. Eu ficava, meu Deus, sou eu que tô perdendo isso. E daí eu voltei pro Belém, né? Não aguentei ficar muito tempo. E tirando também que adolescente é muito difícil, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, a galera encarna muito, a galera faz muito bullying, a galera é muito... Muitas pessoas são xenofóbicas. Então, quando é adolescente, eu acho que isso tudo é muito brabo, assim, sabe? Hoje em Muito dia, mais tipo, tu tem um pesado. sotaque muito mais pesado. Hoje em dia, tu tem um sotaque diferente no meio da arte, pode ser legal, assim, sabe? Às vezes também, não sempre, mas pode ser Nem legal, mas sempre, no meio da. né? Nem depende da bolha que tu estás, mas assim, depende. Para contratar talvez não seja, porque eles querem quem fale, né, com sotaque sudestino, mas para outras coisas, né, para explorar de alguma forma, eles acham bonitinho. Na vida real é muito mais bravo, e na adolescência também é muito bravo. Então eu fiquei meio puto, não queria mais saber do Rio de Janeiro. Voltei para Belém, continuei lá no ensino médio, fiz a universidade, pensei em fazer a universidade aqui, mas só pensei, assim, muito rápido, né? Eu sempre arranjava, ou tava namorando, ou tinha muitos amigos, ou tinha muita coisa, assim, e tal, e nunca casava de vir para cá. E daí eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar lá como publicitário, né? Eu sou publicitário não praticante hoje em dia, publicitário recreativo, né? Somos dois. Da Universidade Mas da Amazônia. na Universidade da Amazônia, verdade. E daí cheguei e eu pensei, eu tava tentando fazer mestrado. Eu pensei e falei, cara, eu acho que eu vou tentar. Era um momento assim que eu falei, tem amigos meus já saindo de Belém, né? Estão fazendo esse meio de, sei lá, cada um tá tomando seu rumo na vida, né? Fazendo algum outro corre. E eu falei, poxa, eu acho que talvez seja um momento legal de poder ir lá com a minha mãe, assim, passar um tempo lá. Aqui, no caso, no Rio de Janeiro. Isso em 2016. Eu tava falando isso hoje com a minha esposa. Eu falei assim, caraca, o que eu tava fazendo esse ano, agora em 2016? Eu tava me preparando. Eu não sabia se eu ia viajar pro Rio ou não. Então, eu cheguei em novembro de 2016 aqui. Eu tava me preparando, pensando o que ia fazer e tal. Eu gostava muito de mochilão, fazer mochilão e tal. Eu falei, eu acho que eu vou pro Rio, mas eu quero quero fazer mochilão antes. Maluquice também. Eu falei, eu vou pro Uruguai e vou pra Argentina, pro sul da Argentina, e na volta eu vou ficar pro Rio, vou morar lá no Rio e vou tentar fazer a prova do mestrado. Fui pro Uruguai, aí fui pra Argentina, fiquei quase um mês viajando e voltei pro Rio de Janeiro para fazer a prova do mestrado. Obviamente não passei. E depois daí eu falei, poxa, não passei no mestrado, vou tentar uma vaga. Eu tava morando com a minha mãe, né?
Tipo, a minha mãe tinha um cantinho lá na casa dela. Eu acho que vou tentar uma vaga de emprego. Aí consegui, assim, em 2 meses, consegui uma vaga de emprego aqui. E foi a partir Trabalhando em agência também no Rio? anos depois eu viria passar em mestrado, e estar no doutorado, etc, etc. Mas Entendi. meio que aí foi esse passo, assim, que essa coisa de vir pro Rio me permeava de vez em quando, assim. Mais pela uma coisa familiar do que pela uma coisa de, eu vou profissionalmente, sei lá o quê, sabe? Era mais uma coisa meio, sei lá, eu quero ficar um pouco perto da minha mãe e tal. Não tinha o E sonho de Helena do Manuel Carlos, assim, uma influência da TV também? não Era tanto. mais por uma questão familiar? Não, né? Pois é, pela minha mãe ser de um lugar aqui que é um subúrbio chamado Marechal Hermes, que é um bairro na zona norte do Rio de Janeiro, que fica, sei lá, a 1h30, 1h20 da praia, ou um pouco mais. Eu não ti, eu vi que a gente ia pra cá, a gente passeava, ia pra praia, pra não sei aonde e tal. Minha mãe nunca nem foi no Cristo, então, assim, eu não tinha esse sonho sabe? Eu gostava do Rio, assim, porque minha mãe tava lá, eu tinha alguns parentes que eu não tinha tanta ligação, mas que eu viria construir depois, mas era muito mais por ter uma outra questão, assim, de passar um pouco mais tempo com ela, né? Mas é isso, tanto que mas uma coisa engraçada é que eu cheguei aqui, vim morar em Marechal, e passou uns 3, 4 meses eu saí da casa da minha mãe, assim, eu já fui para outro kitnetzinho, já fui fazer um corre meu, As coisas mas fluíram, no caso. Porque assim, tu chegou, né? Tinha um cantinho lá pra tu ficar, ficou com a tua mãe, beleza, conseguiu um trabalho um pouco depois, mas querendo ou não, foi uma descoberta. Por mais que tu já conhecesse a cidade, é uma descoberta entre tu, não, decidir morar e ficar. E como foi conhecer o Rio por essa perspectiva de morador? cara, interessantíssimo, porque eu tinha amigos, assim, que eram, sei lá, do Leblon, e nunca tinham, assim, não fazia sentido, não fazia nem ideia onde ficava Marechal Hermes. Ou qualquer outro bairro, assim, porque é isso. Eu encontrei muitas pessoas que viviam o Rio de Janeiro de uma outra forma, assim como vivem em Belém, assim. Tenho amigos até hoje que vivem em Belém enquanto Reduto, Cidade Velha, Doca e etc. ali, sabe? Todo mundo se conhece, porque, um fulano estava no Moderno, outro estava no Salesiano, sabe? Cada um estava nos colégios próximos ali. E daí eu conheci muitos cariocas também assim. Então foi engraçado, assim, de ver o Rio de Janeiro de uma forma que eu saía desse lugar para trabalhar, trabalhava na Barra, que é distante. Então ia trabalhar novamente, fazer aquele mesma coisa, muito parecido com Belém. Era a mesma distância, até, inclusive, no Uhum. sentido de Ananindeua, um pouco maior até. Então saía de manhã, ia pro trabalho e voltava. Saía de manhã, ia pro trabalho e chegava 9 horas da noite em casa. Então foi uma descoberta interessante, foi engraçado, assim, porque é outro Rio de Janeiro, assim, né? Tipo, então aquela ideia que eu até tinha uma ideia do Rio de Janeiro meio, meu Deus, vou pra praia, assim, eu vou sair do trabalho pra praia. Eu cheguei até a fazer isso, eu trabalhava na Barra às vezes, assim, mas depois eu fiquei meio cansado. Eu falei, ai, que saco, né, fazer isso. Mas aprende o Rio de uma outra maneira, né? Assim, tu entende outras dinâmicas de deslocamentos, tu vai conhecendo outro tipo de pessoas, tu vai ter uma consciência até racial interessante, porque aqui no Rio se tem uma dinâmica racial um pouco diferente de Belém. Eu acho que as coisas Uhum. são muito contrastadas aqui pro mal e pro bem, no sentido de, né, ter uma violência muito grande, mas eu me sinto seguro, mais seguro que outras partes de Belém em alguns momentos aqui no Rio. Mas também, em outros casos, eu me sinto muito mais amedrontado. Por exemplo, eu conversei com um amigo paraense agora, esses dias, está morando aqui 3 anos. E ele falou assim, pô, cara, eu tenho essa relação, né? Porque aqui eu não tenho medo de ser assaltado na minha rua. Mas ao mesmo tempo eu já ouvi, um mês aqui eu já vi mais tiro do que toda a minha vida em Belém. Eu falei, exatamente, a violência acontece de uma outra maneira. E tu vê os deslocamentos, tu vê muito claramente essa questão racial muito marcada, né? Então, como uma pessoa Aham. negra, a gente percebe muito essas questões. Uma questão para mim que foi muito interessante, de que eu tava pensando agora comentar, mas que O que eu ia te enfim, perguntar, na verdade, sobre esse assunto, pode falar, porque é o tempo que eu me recordo do que eu tava. eu acho que Belém e o Rio de Janeiro, do que eu vivi muito em Belém e dos meses, eu morei uns 3 meses no Rio de Janeiro, pouquíssimo, mas eu via muita semelhança no caos. É um caos. Belém é um caos, o Rio de Janeiro é um caos, só que são caos diferentes que se assemelham nisso. Eu acho que as pessoas, talvez pelo calor, deixa as pessoas muito superaquecidas mesmo, sabe? Os corpos superaquecidos. Tanto que eu vi alguns vários barracos de transporte público, sabe? Via um pouco isso no Rio de Janeiro. Não que Belém seja assim, mas eu vejo as pessoas mais exaltadas. Até a maneira do paraense falar é mais exaltado, assim. E eu acho que de alguma forma isso se assemelha ao Rio de Janeiro. Ou tu percebe dessa forma? Exato.
Não, eu acho isso, assim. O que eu ia falar anteriormente, aí eu já engato nessa tua, é que quando eu vim pro Rio, eu percebi que eu fiz um caminho, que eu sempre até aconselho para meus amigos que estão fazendo migrações internas ou externas, enfim, que foi tentar conhecer, me doar um pouco também pro lugar, de sair, de fazer as coisas. Porque é isso, muitas vezes o que acontecia, eu chegava e eu ficava meio, não, pô, Belém tá acontecendo tal parada, Belém. Eu falei, não, calma, eu tô aqui agora, sei lá, eu tenho que fazer amigos, porque eu tô, sabe, é muito solitário no começo. A gente que tá, né, vindo pra um lugar novo é muito solitário. E por mais parecido que esses locais sejam de uma forma, tipo isso que tu falaste. Por exemplo, o Rio tem essa coisa de. É muito exaltado. Eu já vi, eu no começo ficava tomava susto a cada momento, porque era. Mas é muito engraçado também. As pessoas. É meio clichê falar, mas é isso. O Rio de Janeiro é uma cidade. Outro clichê clássico. O Rio de Janeiro é bonito pra caralho. É uma cidade linda pra cacete. É lindo. Sim. Então, eu não costumo direito. Até hoje, eu tô aqui 10 anos, eu tô em lugares assim aleatórios. Eu falo, nossa, que lugar bonito. Meus amigos que talvez morem aqui, eles não entendem que, por exemplo, eu que vim de uma cidade plana, qualquer lugar que pra mim tem relevo é bonito. Eu acho isso maravilhoso. Relevo, Qualquer adoro relevo. vista, né? Vista de cima, assim. Fico meio abobalhado, fico olhando assim, meu Deus, rapaz, olha que doideira isso, né? Qualquer assim, curvinho eu acho legal. E eu acho que o Rio tem essa coisa de exaltado. Talvez uma outra pessoa de uma cidade muito calma, fica muito nervosa, chega aqui, né? Os atendimentos do Rio são muito parecidos com o atendimento paraense, né? Não entendo coisa boa. Quando eu tô com 100 paraenses, assim, eu não comento que o atendimento paraense é ruim, mas quando eu tô com meus amigos paraenses, eu falo, cara, não é ruim, é diferente. A galera é É meio. diferenciado, né? Você tem que fazer valer ser bem recepcionado. Não é assim também, chegar e já ser bem recebido. Hoje, me desculpa, por favor, você poderia, assim, sem querer incomodar nada, tá? Tipo, e aqui no Rio a gente tem que chegar de mansinho também, é meio parecido nessa lógica. Tanto que quando eu vou pra São Paulo, é estranhíssimo, assim. A galera, depende do lugar que tu tá em São Paulo, a galera vai te tratar de um jeito, eu falo, não, pelo amor, nem precisa tanto isso, moço, tá de boa, aqui no Rio tem uma coisa meio mais pegada, assim, mas ao mesmo tempo é isso, eu percebo que a galera é muito acolhedora de uma certa forma. A galera não tá te dando uma patada, às vezes, por puramente ser escroto. Não, a galera, se perguntar uma coisa aqui, a galera vai sair, vai querer te mostrar, vai querer pegar ônibus contigo, te levar pro lugar. Isso que eu ia te perguntar, tu foi bem recebido? Não vou dizer Eu, acolhido, porque é muita gente, cada um tá no seu corre, né? Mas tu sente que o carioca ele sabe receber bem as pessoas que vão aí tentar a vida? eu sinto que sim, sabia? Eu sinto que alguns lugares do Rio, assim como outros lugares, assim, de outros lugares do mundo, têm as suas questões principais. Mas, apesar de toda uma questão xenofóbica que é muito clara aqui, com pessoas vindas de outros locais, né? Principalmente do norte, nordeste do Brasil, assim, tu vira automaticamente Paraíba em qualquer lugar. Então, Sim. apesar disso, apesar dos pesares e todas essas questões, eu sinto que as pessoas foram muito acolhedoras, assim, sabe? Uhum. Claro, com outras questões, teve durezas e tal, mas eu, por exemplo, assim, eu não me senti em nenhum momento não, mas, sabe, dentro do meu ambiente de trabalho, sempre foram muito respeitosas e muito, né, já teve pessoas que me perguntaram se Belém tinha universidade, que é essa clássica, né? Ah, Belém, mas Belém ficar numa roça, eu falo, pelo amor de Deus, porra, nenhuma cidade, nenhuma capital brasileira fica numa roça. Então tem essas burrice e que, enfim, uma tristeza. E o Rio, pelo menos comigo, eu tive amigos que tiveram outras experiências, comigo foi muito legal. Talvez por eu ter ido morar num local que é mais afastado, não tem essa coisa Zona Sul tão, sabe? Não sei, talvez tenha sido mais safe. Não sei como é a outra experiência, esse rio que eu brinco, Canal Brasil, né? Que é o Rio Canal Brasil do chão de taco, a galera fumando maconha, falando de arte, né? Eu viria conhecer depois, trabalhando com arte. Eu viria conhecer, provavelmente, aí eu começo a rir. Às vezes que eu falo, cara, que doideira, eu conheço um monte de coisa daqui, ninguém conhece nada da minha cidade, né? Agora o Belém tá no hype e conhece um pouco, mas as pessoas conhecem muito pouco sobre a nossa cidade, sobre nossas questões. E daí eu falo, como eu posso conhecer ruas daqui que eu nunca, sei lá, tipo, só porque eu, sei lá, joguei banco imobiliário. Como é que eu posso conhecer uma praia daqui e não e essas pessoas não saberem o nome de um bairro da minha cidade, sabe? Então, Sim. eu sinto que tem uma. Como é que eu posso falar? E, para além disso, eu sinto que esse acolhimento, essa coisa toda, assim, foi muito importante também para eu voltar para Belém e me sentir muito pertencente àquela cidade também.
Então, quando eu volto para Belém, eu fico, caraca, eu sou daqui mesmo. Eu acho que se conhecer no outro é importante também, porque a gente percebe pequenas coisinhas assim que são interessantes. Né? Às vezes eu tô falando com a minha esposa, eu falo, por exemplo, aqui eles chamam de peneira, crivo. Crivo, aí eu chamo Sim, de crivo, né? Que é o crivo. É uma coisa tão pequena que não é regional, crivo. Não é uma gíria, não é um. Não, mas é uma especificidade da língua que eu acho interessante, que eu acho bonitinho, sabe, da gente estar falando. O piso, eles não chamam de piso, eles chamam de. Não chamam de lajota, eles chamam de piso aqui. Então, tem isso. umas coitadas da linguagem que eu acho bonitinho. Quando eu vou para Belém, eu volto e eu fico tipo, caraca, que legal. Como é gostoso ouvir isso de novo, né? Como é gostoso tá ouvindo isso. Então, eu acho que foi importante também eu sair, até porque eu acho que eu nem valorizava tão bem isso quando eu estava na minha cidade. Então, sabe, eu acho que esses deslocamentos são importantes também. Eu queria entender contigo como tu mata essa saudade. Cara, eu sou muito da música, então eu amo escutar muita música, eu gosto de comer, então comer, nós temos alguns restaurantes paraenses aqui, né, mas ainda assim ficam um pouco distantes hoje em dia aqui de casa, né, eu moro em Vila Isabel, que é na Zona Norte também do Rio, é um pouco mais perto do Uhum. centro, da Zona Norte. Eu tinha um restaurante paraense ótimo aqui pertinho do bairro, eu ia sempre, mas eu acho que ouvir música, me reunir principalmente com meus familiares, a gente ouve música junto, toma cerveja, fica ouvindo aquilo, sabe? Para além de disputar uma nostalgia, cria novas coisas, sabe? Então, eu tô com meus familiares e tá fazendo coisas juntos, novamente. Eles estão ali, não tô numa memória resguardada, numa coisa, sabe? Numa saudade de algo. Não, eu tô, tipo, criando coisas novas. Então, a gente tá ali ouvindo um novo álbum que saiu, sei lá, da Gabi Amarantos, a gente tá fazendo uma coisa, sabe, que tá que cria novas dinâmicas ao mesmo tempo que mata uma saudade, né, dessa conexão, ou que não exatamente mata uma saudade, mas que nos permite reconectar com esse lado que faz parte da nossa vida. Eu acho que durante muito tempo eu fiquei nesse caminho de, meu Deus do céu, né, já tô um tempo aqui, a voz está mudando, os sotaques, referências, tem coisas que eu não entendo. Eu chego em Belém, aí fala uma gíria nova, eu falo, caraca, eu não sei, não entendo essa gíria, né? A minha referência era outra, né? Minha referência de bar era outra, né? A E referência aí agora era volta a fomo de outra. novo. Essa Belém também não existe mais, é outra coisa, são novas dinâmicas. Então eu acho que eu tô mais nesse espaço de me reconectar com outros colegas paraenses, com a musicalidade, com o cheiro, com a comida. E eu tenho a oportunidade de estar indo no Pará muito agora, muito, eu digo, uma vez a cada semestre ou uma vez a cada ano, né, por conta do trabalho de arte mesmo. Então, às vezes eu acabo voltando no Pará, fazendo alguma coisa, né, e eu acabo indo pouco, sei lá, vou no Líbero Luchardo, que é um cinema que eu adorava lá em Belém e que pra mim marcou Sim. muito a vida. Então, cara, é clássico. Eu chego em Belém, eu vou no É uma coisa muito engraçada, porque não é um ponto turístico, né, exatamente, mas é um cinema que eu gosto de ir. Não, essa vontade, né, essa reconexão, eu tento me alimentar disso na pesquisa, no trabalho artístico, né, que vem construindo. Então, eu arrumo um motivo para ficar escutando novamente, várias vezes mais músicas e mais coisas, né, e me debruçar sobre arquivos históricos paraenses, e tá construindo, né, materialidade pictórica pela pintura, ou pela animação, enfim, pelo universo artístico, e está construindo isso através de referências, através de experiências, através de, né, experimentações que vêm desse universo de onde eu nasci. Então eu acho que um motivo também para isso. Eu sempre brinco, muitas das vezes, alguns trabalhos meus tem imagens, tem fotografias do Pará, tem uma coisa assim, mas eu nunca vou lá para fazer foto, para fazer trabalho. Não, eu vou lá. A última vez que eu fiz isso, eu estava lá indo para uma outra coisa. Aí eu aproveitei e fui no Centur fazer uma pesquisa nos jornais, no acervo e tal. Mas talvez seja a única vez exatamente que eu fui para fazer um trabalho, sabe? Eu acho que tendo dessa lógica, assim, eu nunca vou para colher material, não, sei lá, em Cametá. Não. É sempre Eu uma tô consequência. exato. Eu vou pra lá pra ver meu pai, pra ver e tal, e consequentemente ver meus amigos, enfim, tá ali, tomar banho de garapé, comer muito e ficar de boa. Então, acaba consequentemente se me ativa uma série de questões, né, sensíveis, e eu quero transformar, né, parte daquilo em um objeto artístico. Eu acho que isso não é um limitador, né? Eu acho que muitos sudestinos têm isso muito em mente. Falam, você é do Pará, então você tem que fazer trabalho sobre o Pará. E eu falo, não, eu faço porque eu quero. Sim. Eu posso fazer sobre o que eu quiser, né? Ou você é negro, você tem que fazer um trabalho relacionado à racialidade. Não,
porque artistas sudestinos não fazem trabalho só sobre Rio de Janeiro, só sobre São Paulo, eles falam sobre tudo, inclusive sobre o Pará. Eles vão para lá, passam 10 dias e voltam fazendo um trabalho sobre a Amazônia profunda. Então, É raro, mas acontece muito, né? muito básico. Então, eu faço porque eu gosto, porque eu quero. PV, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada por ter topado esse convite, por a gente poder trocar essa ideia. Eu me identifico muito nas tuas saudades e nas tuas ânsias também, né? Às vezes a gente fica com ânsia de sair para depois ter uma ânsia de voltar e poder se reconectar, né? E fortalecer essas origens, essas raízes. Muito obrigada. Valeu, eu que agradeço também. Eu acho essa iniciativa muito, muito bacana, né? Uma coisa que eu já falei em off, mas eu repito, a gente vem de locais de uma cidade, né, igual, né, temos histórias de migrações, imagino que são diferentes, assim como existem múltiplas histórias de migrações, né, no nosso país, mas é sempre legal conversar com alguém que também tem uma história parecida, que veio de lugares próximos, de alguma forma, ou seja, de estudo pela cidade, enfim. E eu acho que é um projeto muito bacana também de representar toda essa multiplicidade de encontros e deslocamentos do nosso país. Assim. Eu acho que enfim, mostra que tem muito mais coisa acontecendo, assim, né, para além dos grandes centros ou das coisas estáticas, né? Eu acho que foca numa coisa do deslocamento, que eu acho que é muito importante também. E muito obrigado, fico muito feliz novamente pelo convite. Espero que esse projeto seja assim feito muitas vezes e ad eterno, assim, porque é muito bacana mesmo. O podcast Vem de Onde tem produção e apresentação minha, Tamires Costa. Identidade visual, Estufa Criativa. Edição de áudio, Raíssa Araújo e Tamires Costa. Nos ouça nas plataformas de áudio ou no YouTube. E nos siga no Instagram e TikTok, @podcast.vemdeonde.